E aí, galerinha, muito bom dia a todos. Desculpa, 8h57, 29/6. Vamos aí para a nossa análise, galera, tá? Ia fazer a nossa análise ontem, mas acabou por problemas técnicos aqui, não consegui realizar. Mas vamos lá, galera. Ontem, na verdade, já deixa aquele likezinho aí, tá bom? Para fortalecer o canal. Só deixar o likezinho aí, compartilhar o vídeo se possível. Qualquer sugestão, crítica, elogio, você pode deixar no comentário abaixo. Vamos para o que interessa logo aqui de cara. Ontem eu fiz uma compra nos 71.300 ou 600 alguma coisa, né? Então eu fiz uma compra ontem no Bitcoin, o Bitcoin acabou devolvendo aqui, né? A gente fechou abaixo dos 60.682,64 ou 43 e agora a gente já está rompendo a região de 60 ali, 682,43, que é muito importante, tá? Eu fiz essa comprinha aqui, é uma compra um pouco precipitada, tá? Mas eu vou explicar para vocês por qual motivo eu fiz essa compra. Então, o Bitcoin, na minha opinião aqui, ainda está tranquilo, está nessa região. Então, como eu já tinha feito uma compra aqui nesse dia, aqui, dia 18, fiz uma compra, acabei pegando toda essa desvalorização, mas logo abaixo aqui a gente encontrou esse candle aqui, no dia 24 de junho, que foi de atividade profissional aqui, né? Então, a gente teve uma atividade profissional nessa região e a gente sempre faz aquele esquema de marcar barra, né? Essa barra que eu não marquei, eu expliquei para vocês por quê, porque eu queria dessa folga toda, então eu peguei o canal completo, eu não peguei só a barra. Mas teve gente que marcou só a barra. Então, a galera que está esperando aí chegar na barra, geralmente a galera fez isso aqui, ó. Não pegou a sombra, fez isso e marcou 50%. O que acontece? Nos 50% dessa barra aqui, a gente ainda não está saudável, né? Então, a compra saudável seria no rompimento dessa barra aqui, né? Por essa ordem aqui, né? Por essa lógica. Só que bem que a gente lembra que a gente tem uma região muito importante, que é a região de 63, que foi rompida, agora serve como uma resistência. Então, comprando aqui nessa região aqui, por mais que seja saudável aqui, a gente tem esse empecilhozinho bem aqui, né? E mais a região de 63. É um ponto. E eu me adiantei justamente porque eu estou pegando todo o canal. Então, os 50% da barra aqui para mim, se eu nem estou levando em consideração corretamente, ó, porque se eu for pegar aqui mesmo, fizer isso, os 50% da barra está mais ou menos aqui, ó. Então, a gente ainda nem rompeu. E eu já fiz, na verdade, eu já fiz a compra rompimento de ontem, só que como não tinha fechado a vela, acabei pegando desvalorização. Não tem problema. Então, o que eu quero falar para vocês é que os 50% dessa barra aqui, eu estou colocando como canal, tá? Mas vocês podem fazer como vocês quiserem. Pode seguir a regra, de fato, como é que é marcar perfeitamente a barra e fazer os 50%. Então, eu fiz esse movimento. Então, é importante que o OBV ele não pode perder esse último topo, esse último fundo. Por que eu marquei esse último fundo no OBV? Eu marquei justamente porque a gente encontrou uma região de demanda. Então, aquela demanda aqui por Bitcoin nessa região é uma região interessante. Então, o mercado voltou, tentou aqui, não conseguiu, tentou aqui, ó, não rompeu essa região. Muito importante isso. A gente não pode, hipótese alguma, perder esse ponto do OBV, porque perdendo esse ponto do OBV aqui, a gente pode ter uma grande queda, ainda mais se romper o 57, que estaria rompendo a barra do dia 24 e a barra também do dia 1º de maio. Cara, se isso aqui acontece, é quase certeza que a gente vai buscar 52. Tá? Mas eu não vou falar sobre isso ainda, por conta desses acontecimentos aqui. E o que acontece? A gente também tem um preço médio, que assim como eu marquei nessa região do 1º de maio, porque a gente teve uma demanda grande, aqui eu também tive uma demanda grande. Então, eu peguei e fiz esse ponto aqui. Nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, eu poderia também ter feito uma ancoragem lá em cima. Ó. Só que eu não fiz porque eu já tenho de olho. Então, se eu pegar aqui nesse ponto, e aí eu venho aqui, eu vou colocar na parte superior. Então, eu vou na máxima da barra. Então, na máxima da barra, eu tenho esse camarada aqui. Inclusive, eu vou deixar esse ponto aqui para gente. Vou deletar esse ponto aqui, porque eu sei que 63 é uma região de resistência. Então, eu vou pegar esse ponto. Esse ponto aqui é a barra do dia 11 de janeiro. Se eu for marcar os 50% dela, vamos lá. Vamos marcar os 50% dela aqui, ó. Depende muito da barra. Tem barra que eu pego o spread delazinha, tem barra que eu não pego. Então, eu vim aqui, os 50% mais ou menos nessa região. Não, 50% tá aqui não. Peraí, 50% tá mais ou menos aqui, ó. Então, tá mais ou menos aqui. Então, a gente teve aqui a chance, não conseguiu, depois fechou baixo. Então, aqui eu não tenho a barra de absorção, eu tenho a barra de continuidade. A mesma coisa nesse ponto aqui. Só que aqui eu não vou marcar, porque eu já estou marcando aqui lá do topo. Então, esse ponto aqui é um ponto interessante. 65.830.24
é a região aqui de resistência dessa galera. O que eu quero dizer é que se o mercado ele começar a subir mesmo, ele começar a subir, o primeiro ponto interessante é aqui e tem esse camarada aqui, ó. Então, a tendência é essa linha vir aqui, ó. A tendência é essa linha vir aqui. E o mercado bater nessa região e fazer isso. Bater nessa região e fazer isso. Uma vez que ela é rompida, ou seja, aí o preço, ele tá rompendo o médio dessa galera que tá aqui. Então, essa galera aqui começa já a ficar meio que desesperada. E se essa força aqui ela for maior, a gente tem aumento aqui do preço, né? E levando o stop dessa galera que está posicionada aqui, entrando demanda no mercado. Então, o OBV aqui, teoricamente, ele teria que estar rompendo essa região. Então, é um ponto importante também. Então, eu vou deixar esse ponto aqui, como é que não? Eita, já plotado aqui pra gente, tá? Eu vou deixar logo plotado aqui pra gente. Eu quero pegar esse aqui. E eu poderia muito bem pegar esse último ali, né? Aquele último ponto ali do OBV, que foi o pico máximo. O pico máximo, na verdade, foi esse aqui, né? Deixa eu ver aqui. O pico máximo foi esse, mas lá do topo a gente teve a armadilha aqui, ó. A gente teve a armadilha naquele camarada ali, ó. Nesse camarada aqui que a gente teve a armadilha, tá vendo? Nesse camarada. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu disse que ia deixar aqui, mas eu ainda vou ver com calma para ver onde que eu deixo. Talvez eu deixe lá em cima, cara. Não sei, tá na dúvida. Eu vou deixar lá em cima do pico do OBV, porque já que eu tô marcando o OBV... Não, eu vou deixar aqui mesmo. Ela é maior. Pior que essa aqui ainda é maior. Pois pronto, eu vou deixar no pico do OBV, da armadilha. Vou deixar do pico da armadilha, tá, galera? Aqui a gente teve aqui, ó, uma armadilha nesse ponto aqui e depois disso, distribuição aqui do Bitcoin. Então, eu vou deixar desse ponto. Então, vamos lá. Recapitulando. Então, o preço médio está no 66.961,11. A tendência é isso aqui baixar e a tendência disso aqui é subir, beleza? Então, esse ponto aqui vai ficar interessante para a gente. Então, eu vou marcar aqui para eu não perder mais esse ponto e beleza. E agora eu vou explicar o motivo pelo qual eu fiz essa compra, tá? Eu sou meio desesperado também. Então, aqui esse ponto que eu já expliquei para vocês, a gente não pode perder, beleza? Quando eu venho no SDT, o que seria adequado? O que seria adequado? A minha compra no SDT. No SDT não, no Bitcoin. O adequado seria rompimento de 4,97. Eu estou dentro de uma região de 5,24 a 4,97. Então, a tendência maior, né, do mercado sempre ficar brincando nessas linhas. Então, bate aqui e sobe, bate aqui e desce. Então, assim, na minha opinião, né, na minha opinião mesmo, o correto para eu meter um longzão lá no Bitcoin é o rompimento do 4,97. Ou nessa região aqui de 5,24, né? Por quê? Porque se o preço aqui ele começa a cair no SDT, o Bitcoin começa a subir. Se aqui começa a subir, o Bitcoin começa a cair, certo? Então, eu comprei mais ou menos aqui, cara. Eu comprei mais ou menos aqui, ó, perto dos 4,97. Aí, o que acontece? O SDT ele começa a subir. E aí, o Bitcoin faz o quê? Começa a cair. Então, aqui, eu comprei até... posso dizer que foi um erro meu mesmo, tá? Uma falta de atenção aqui, porque o correto seria o 4,97, né? Eu falo correto levando em consideração isso aqui, mas eu vou já explicar para vocês o porquê que eu fiz a compra. Então, o que acontece? Nessa região aqui, olhando só o gráfico do SDT e Bitcoin, eu não poderia comprar aqui, eu estou comprando em cima de um suporte, então é um erro, né? Então, o que acontece? O mercado, ele chega, ele vem aqui, bate nessa região, tá batendo nessa região aqui, pô, eu vou comprar Bitcoin? O que acontece? O mercado subiu. E olha o nosso querido o SDT aqui, ó. O SDT não, o nosso querido OBV. O OBV aqui tá batendo nessa região aqui, não tá passando. É um ponto positivo para o Bitcoin. E um ponto negativo aqui para o SDT. Mas o SDT continuamos ainda em uma fase aqui que a gente tem a acumulação, beleza? Isso aqui pode ser uma fraqueza? Pode. Então, no SDT, diferente do Bitcoin, a gente chegou num pico máximo e a gente não consegue romper. No Bitcoin, a gente chegou também em um pico, um fundo máximo, lá a gente não consegue romper para baixo. Então, aqui, teoricamente, eu espero que o SDT faça o quê? Um movimento contrário, vindo aqui buscar essa região. E romper essa região, é importantíssimo romper a VW. É isso aqui que vai fazer o Bitcoin disparar de forma mais forte, tá? É esse ponto aqui. Então, é um ponto que eu estou de olho. Então, o que acontece? Eu estou querendo antecipar esse movimento, que não é o adequado. Antecipar esse movimento não é adequado, certo? Mas agora eu vou explicar o porquê que eu antecipei o movimento, tá? Então, assim, quer fazer uma compra segura no Bitcoin? Deixa romper realmente essa região,
tá? Aqui dos 50 aqui mesmo. Para mim não está no 50 certinho, eu estou levando em consideração o canal, e espera o rompimento dos 4,97. O rompimento dos 4,97 vai fazer com que o preço do SDT venha querer buscar 4,75. Então, aí tu já tem uma valorização legal, principalmente para aquela galera que está fazendo day trade. Então, teria aqui uma valorização lá no Bitcoin. Vamos ver aqui, ó. Cairia aqui mais ou menos 4,43 aqui o nosso querido USDT, fazendo com que o Bitcoin também suba. Então, um ponto legal aqui para fazer um long seguro no Bitcoin é o rompimento dos 4,97. Enquanto não romper aqui, não é seguro, o trade não é seguro, beleza? E agora, se o preço, quando ele bate ali nos 4,97, ele já vai estar rompendo essa região aqui, cara, aí eu entro pesado. Aí eu entro pesado, porque eu entendo que o mercado aqui realmente ele distribuiu ali em cima, certo? Uma coisa importante também, vamos ver aqui. Agora eu vou explicar para vocês por que eu fiz a compra ontem, tá? Eu vou vir aqui um gráfico de 4 horas e o que eu tenho no gráfico de 4 horas? Né? Eu tenho aqui um ponto legal, ó, 4 horas. A gente passou por todo aquele período, né? Esse período aqui de 4 horas aqui. Vamos colocar ele maior para vocês enxergarem. A gente tem um pico de volume ali, que legal, né? A gente tem um pico de volume naquela região de 4 horas, que é justamente nesse camarada aqui, que eu poderia marcar também uma região de VWAP. Só que aí o VWAP agora teria que ser embaixo, no caso. Então, eu vou pegar aqui e vou botar mínima. O que acontece? A mínima aqui, ó, segurando nesse ponto, tem o OBVzão aqui bruto, chegando nessa região aqui, poderia pegar aqui e fazer esse movimento aqui, ó, para eu entender mais ou menos. Pronto. Não perdendo esse fundo é interessante. Então, aqui eu tenho uma possível distribuição. E aí, a acumulação. O que o mercado faz aqui? Ele tem o primeiro pico, depois tem o segundo pico aqui. E aí ele começa a ficar acima. Se eu for fazer a lógica das barras de atividade profissional, eu vou pegar aqui e vou colocar esse ponto para cá, ó. E aí eu vou pegar os 50% e vou marcar aqui nessa região. Então, nota que o preço ele está segurando 50% de barra de atividade profissional aqui e também do último pico de volume do ABV. Então, isso é totalmente positivo para mim. E a gente também tentou perder ali a VWAP, o preço médio, e subiu. Não ficou abaixo, não trabalhou abaixo. Mais uma oportunidade aqui de eu achar que o mercado ele tende a ir para cima. Então, foi isso que me fez fazer a compra no gráfico diário, mesmo estando em uma situação ali delicada. Lembrando, é um trade que realmente aqui é um pouquinho... tem um pouquinho de audácia, tá? Mas, né, como eu sempre falo para vocês, o meu preço médio está muito bom, então ele me permite fazer isso. Mas aqui, levando em consideração isso, o que eu tenho aqui? Aí eu tenho todo esse período que o mercado ele andou positivamente, aí ele perde esse ponto aqui, que está muito longe do último fundo, e aí faz o que? Um movimento de alta novamente, ficando branquinho essa região. Então, cara, no de 4 horas está muito tranquilo aqui para mim, tá? 4 horas está muito tranquilo. E o que eu poderia fazer aqui? O que eu poderia projetar mais ou menos? Eu poderia vir aqui na expansão, pegar o último pico de volume, fazer esse movimento aqui, né? E fazer esse último fundo. Então, o último fundo, eu teria praticamente ali uns 65 mil a 64. 60 mil a 64 vai dar mais ou menos o preço médio, se eu for buscar ali, ó. Não, 63, 64 vai dar o preço médio, não. O preço médio se fosse vindo buscar lá daquele candle lá que a gente tinha marcado. Mas é mais ou menos isso aqui, ó, nessa região, que é uma região realmente ali de interesse profissional, tá? E essa região aqui é uma região interessante. Então, olhando o gráfico de 4 horas, eu vejo essa oportunidade aqui. Eu falei, cara, vale a pena colocar uma graninha aqui. Então, foi isso que eu fiz, tá? Então, pelo gráfico de 4 horas, eu consigo olhar uma oportunidade aqui legal no Bitcoin, tá? E então, esse foi o motivo que me fez comprar Bitcoin, galera, lá no gráfico diário, tá? Apesar de não ainda tá configurado legal aqui, né? Só botar tudo automático. E aí, se eu estiver falando de gráfico diário mesmo e realmente ali for fundo, aí eu tenho uma valorização aqui melhorzinho. Vamos dizer que isso aqui realmente seja. Eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar lá no fundão mesmo. Ah, é a mesma coisa, né? Vai ser lá mais ou menos nessa região. Então, isso foi o motivo que fez eu comprar Bitcoin, beleza? Mas eu aconselho para quem tá pegando barras,
como essa aqui, e aí os 50% ele ainda não foi rompido, o correto seria o rompimento desses 50%. Tá? O rompimento dos 50%, aí já fica um pouquinho mais tranquilo para meter um long aqui no Bitcoin, porque como a gente fez toda pegou toda essa liquidez aqui, o mercado ele tende a subir mais, beleza? Então seria mais importante romper aqui 50%. E também seguro o rompimento dos 4,97 para fazer um longzão, beleza? Então, galera, esse é um motivo que eu quis passar para vocês aqui, da minha compra de ontem no Bitcoin, tá? Foi justamente por isso. Outra coisa interessante, a gente teve uma atividade profissional, galera, vou pegar aqui e ver se eu consigo dar uma olhada para vocês. A gente teve aqui uma grande atividade profissional aqui no dia 27, né? Dia 27 a gente teve uma grande quantidade ali, ó, 27. Você tá vendo aqui, 27 teve uma grande atividade profissional aqui das baleias. E aqui também a gente teve aqui uma venda aqui com lucro, né? A galera pegou, vendeu realmente ali com lucro, ali no dia 25. Tá vendo aqui? Deixa eu ver aqui, foi 27? Foi 27, ó, 27. Os caras venderam ali com lucro ali, nessa região. Então, essa desvalorização toda no Bitcoin foi justamente isso aqui, ó. Muita atividade profissional aqui das baleias e a gente teve uma venda lá em cima no lucro. Tá? Essa atividade aqui é interessante, dia 27, né? Dia 27 foi o quê? 27 de maio foi? De maio. Vamos ver aqui rapidamente só. Foi 27 de maio. Foi nessa regiãozinha aqui, ó. Aí o mercado ele ainda sobe, fazendo essa região e cai. Então a gente teve realmente aqui essa atividade profissional aqui, dia 27, tá? Aqui, ó, 27, e a gente teve a venda ali com teve dois picos ali também. A gente também teve um pico de volume aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pera aí, rapidão. A gente também teve aqui, ó, no dia 22 de março, né? 22 de março aqui também. Fez até o Bitcoin cair um pouquinho também e outra aqui nesse pico aqui também. Interessante. A gente consegue também ver uma coisa interessante aqui. Engraçado, porque como aqui é horário diferente, se eu for pegar aqui, a gente, ó, teve uma liquidação interessante aqui no dia 24 de junho, que foi justamente nessa queda. Aqui, ó. 24. Vamos ver aqui, ó. Ó, dia 24 de junho a gente teve uma grande barra de atividade profissional e a gente teve uma grande liquidez, uma liquidação aqui dos comprados, né, no dia 24. Quando eu venho aqui, dos comprados, Bitcoin, comprados, no dia 27, né? 27 não, pô. 27, eu tô perdidinho aqui. Dia 24. No dia 24, ó, foi justamente nessa queda. Só que essa queda aqui dá 23, tá vendo? Ó? 23 a gente teve essa liquidação toda aqui dos longs, que foi justamente nessa queda aqui, ó. Aqui foi 24 e aqui foi 23. Só que por conta do fuso horário, aí tem essa incompatibilidade aí, né? Mas é interessante, pô, a gente pode usar isso aqui até a nosso favor, porque, pô, eu tive essa liquidação aqui, né? 23, né? Então aqui, pô, 23 aqui eu tenho uma liquidação, fechou o quê? Meia-noite, se eu não me engano, aqui fecha meia-noite, 0 horas, é. E aí, no outro dia aqui, a gente já tem essa liquidação aqui, ó, 24. Interessante. Depois eu tava olhando isso ontem, então 23 e a liquidação foi lá no dia 24. Eu vou ficar acompanhando isso, tá? Porque eu acho que ele sempre dá um dia antes. Aqui, ó, essa liquidação aqui eu vi que foi dia 7 de agosto de 2023. Dia 7 de agosto de 2023. Uma grande liquidação, 17 de agosto de 2023. Ah, mas aqui não tá todo. Eu não vou buscar isso para vocês, mas é isso mesmo. Essas regiões aqui, no CryptoQuant, ele dá primeiro a liquidação aqui, depois que vem aparecer aqui pra gente aqui, ó. Mas isso não tem problema não, isso é só uma besteirinha que eu tinha observado, beleza? Então a gente teve essa liquidação aqui interessante mesmo, né? Teve até uma liquidação aqui também, dia 28, no caso, ontem, né? Uma liquidação aqui também ontem. E é isso, galera, né? É isso que eu quis passar para vocês rapidamente. Então, de fato aqui, essa região para mim lá, olhando no gráfico de 4 horas, é uma região interessante para mim, por isso eu fiz a compra ontem, não me arrependo e vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar. Então, mais uma vez,
compras no Bitcoin mais tranquilo, tem que romper ali os 4,97. 4,97 do STT, ele rompeu essa região aqui, dá uma base de uma comprinha aqui no Bitcoin, tá? Porque possivelmente ele pode vir buscar 4,75 e possivelmente aqui esse OBV estaria mais ou menos aqui nessa região. Eu corro o risco do Bitcoin começar a cair, vir perder esse ponto? Cara, eu corro esse risco, mas na minha opinião pessoal, tá? Para isso aqui acontecer é um pouquinho complicado, cara. Eu acho complicado. Corro risco, mas eu acho complicado isso aqui acontecer. E se acontecer isso aqui, cara, eu tô muito errado. E aí eu vou pegar uma desvalorização bacana, né? Porque aí eu já tô almejando ali 52 mil dólares. Então isso aí é... Aí eu já fico um pouquinho, né? Pô, mas peraí, né? Pô, 2 entradas aqui, essas duas eu tomei ferro. É loucura. Mas eu tô muito bem seguro aqui no candle de 1º de maio e tem esse candle agora aqui do dia 24 de junho, né? Tudo indica uma possível valorização do Bitcoin. Posso estar errado, galera. Se eu estiver errado aqui, eu não tenho venho aqui e falo, galera, estava errado, tomei no ferro. Entendeu? Não tem isso comigo, não. Tá? Mas eu sempre costumo fazer aquilo que eu faço há anos, né? Então, essas regiões aqui, para mim, sim, é importante. Eu não estou colocando aqui em consideração a barra todinha certinha como a maioria faz aí, a maioria está fazendo. Porque algumas pessoas já mandaram mensagem para mim. Por que eu não marquei a barra? E eu marquei isso aqui porque realmente eu estava até com preguiça mesmo de fazer essa barra aqui. Mas como eu estava cheio de linhas aqui nessa região, eu não queria fazer outra barra aqui dentro dessas linhas. Eu peguei e usei o canal total. Aí quando eu vi o 4 horas, eu falei, não, 4 horas está tranquilo, eu vou meter o long aqui e acabou. Então é isso, galera. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. 21 minutos. E vamos esperar aí para ver o que o Bitcoin faz, tá? Então a gente tem uma grande oportunidade aqui, né? Uma grande chance aqui, eu vou falar aí uns 80% de chance aqui do Bitcoin ele começar a subir depois dessa atividade profissional aqui no dia 24, tá? E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, pode deixar no comentário abaixo. Tamo junto, até mais. Os